Então, minha gente, mais uma vez bom dia. Bom dia. Bem-vindas e bem-vindos todos. Vamos nesse primeiro tema nosso, que São José, lugar teológico e perspectivas. Vocês têm no celular de vocês esta conferência já ali como um arquivo digital. Então usem, sigam ou então sigam aqui, tá? A ideia é apresentar algumas perspectivas que me parecem, me permitam falar em primeira pessoa, me parecem necessárias para compreender o tema do personagem José. Então, esse texto, eu vou ler algumas coisas e outras coisas eu vou explicar em viva voz. Isso até às 10 horas. Esse texto é uma despretensiosa colaboração em 4 pontos. Primeiro, uma argumentação sobre o lugar teológico de São José na igreja e na teologia, à luz das pesquisas e produções teológicas, e essa argumentação indica José nos seus fundamentos e nos seus contextos. Fundamento e contexto. Eu, na minha atividade docente, eu insisto muito, ligado à Sagrada Escritura e à Cristologia, no contexto aonde as coisas acontecem. Porque o contexto me diz muito. Se eu tiro um elemento do contexto, eu torno ele muito limitado. Então, vê São José nos seus fundamentos e nos seus contextos. Depois, uma apresentação do lugar teológico de São José e algumas perspectivas. Terceiro, uma análise rápida sobre as naturezas da iconográfica e estatuária. As expressões artísticas de São José, mais imediatas, o ícone e a estátua. E finalmente, uma rápida apreciação do evento do ano de São José, que aconteceu entre 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, e não 22 como está escrito ali, tá? Eu errei, é 21 e não 22. Eu vou, sobretudo, apresentar o primeiro e o segundo elemento. O terceiro e quarto elemento, se não der tanto tempo, eu não vou me esforçar. Mas o primeiro e o segundo eu quero realmente me esforçar. Padre Paulo, bem-vindo entre nós. Então, o primeiro elemento, José, fundamento e contextos. Lemos em Mateus, no capítulo 1. Vocês têm o texto aí na frente e tem o texto no celular. Vamos ler juntos esse versículo? Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Esse foi o versículo 16. E depois o texto continua e nós poderemos ler também. José, seu esposo, era justo e, não querendo denunciá-la, decidiu desligá-la em segredo. Continuando. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Então, é assim que começa a presença de José nos relatos evangélicos, tá? E pulando um pouquinho no parágrafo seguinte, Ruth, por favor, no parágrafo, último parágrafo da folha, volta um pouquinho, olha ali, não, é notório, mais para cima, é notório que hoje na teologia e nos estudos bíblicos, hoje se procura muito a figura do Jesus histórico. Jesus histórico. Isto é, o personagem Jesus não carregado de toda a carga religiosa,
devocional, emotiva, confessional e às vezes de disputas teológicas que aconteceram durante séculos. Então o Jesus social, o Jesus humano, o cotidiano, se busca muito isso. Eu estava lendo um livro esses dias de um importante arqueólogo cristão que viveu muitos anos na Palestina, e ele levantava algumas dúvidas interessantes a respeito da própria existência dos personagens e da surpresa que a existência deles apresenta hoje para nós. Porque o lugar escolhido para a vida desses personagens, seja Jesus, seja José, seja Maria, que é a Galileia, é um lugar tão distante, tão deslocado na época do Império Romano, que até se pergunta, mas será que esse lugar realmente existiu? Tão deslocado, distante e praticamente não citado em nenhuma fonte antiga. Então o arqueólogo que investigou ali estes ambientes, ele afirma, esse lugar existiu, mas ele é absolutamente deixado de lado em todas as fontes antigas, o que já nos dá alguma ideia interessante. Por quê? Que justamente neste ambiente tão distante, tão esquecido, quase que ignorado, ali aconteceram os fatos que nós lemos nos textos bíblicos. É uma coisa já da gente pensar. Mas isso diz respeito à linha de pesquisa chamada Jesus histórico, que tem muita coisa produzida nos Estados Unidos, numa importante corrente de pensamento teológico e bíblico que existe ali, muito difundida, e em outros ambientes também, em outras universidades cristãs ou não cristãs. Esse argumento é bastante forte. Pois é, então a gente se pergunta, será que não poderia ter espaço para o José histórico? E aí nós deveríamos investigar o José histórico. E eu sei que os meus confrades aqui, José Antônio Bertolin e Mário Guinzoni, têm dito, escrito alguma coisa a respeito do personagem histórico José. E algumas expectativas e algumas percepções que há uns 10, 15 anos atrás nós não tínhamos. Eu, por exemplo, tenho investigado um viés e ainda não tenho uma resposta. Mas eu acredito muito nisso. Mas eu não tenho uma resposta, não posso apresentar argumentos. Para mim, José era fariseu, o que pode parecer estranho para alguns. Eu tenho certeza interior que José fazia parte do grupo dos fariseus. Eu não posso ainda explicar como que eu cheguei a essa conclusão. Mas eu, pessoalmente, repito, para mim é muito certo. Mas eu preciso ainda esclarecer as minhas ideias com outras leituras e poder fazer essa proposta que eu acho um pouco ousada em alguns aspectos, mas eu não penso só, não sou só eu que penso assim, outros também pensam dessa maneira. Muito bem, continuando aqui nesse texto, aonde está escrito ali, mundo de Israel e igreja, mundo de Israel e realidade da igreja nascente. Nós estamos em contato, quando lemos o texto bíblico, com essas duas realidades, o mundo de Israel e a igreja nascente, do primeiro século. Agora, minha gente, qual o contato que nós temos hoje com o mundo de Israel? No último mês, nós estamos tendo um contato, por conta do conflito bélico. Mas não é o mundo bíblico. O mundo bíblico está a anos-luz de distância da gente. E quando nós vamos em Israel, e alguns de nós estivemos lá, em Israel, Padre Paulo esteve alguns meses atrás, por sinal, nós vemos um mundo que não é aquele no qual Jesus, José e os outros viveram. É um mundo muito diferente. Então, aonde nós encontramos esse mundo bíblico? Nós não temos mais ele direto. Nós precisamos buscar evidências, traços deles, em escritos, em impressões muito antigos. E a igreja nascente. Hoje nós vemos, às vezes, combates entre igrejas, discussões, mas vemos também experiências ecumênicas, e aqui uma menção ao seu esforço lá
em São Paulo, de fazer uma realidade ecumênica naquela região lá onde você estava há pouco. Então, o ecumenismo é um caminho muito importante para que a gente possa criar vínculos e fazer um mundo melhor. Pois é, esta realidade não é a realidade da igreja nascente. A igreja nascente era muito diferente do que hoje nós vivemos. O próprio conceito de igreja era diferente do que hoje nós temos. Então nós temos que fazer uma mudança conceitual muito grande para compreender o personagem José. É isso que eu digo, que nós deveríamos olhar também o José histórico. Na próxima página, o primeiro parágrafo. Compreende-se que a figura de José foi deixada de lado por séculos. Por séculos a figura de José foi deixada de lado. E embora os padres da igreja, que são os escritores ligados ao cristianismo nos séculos II, tecnicamente mais do século III, mas enfim, o século II são os padres apostólicos, mas vamos colocar século II, III, IV e V são os padres da igreja, aqueles que primeiro pensaram o mistério de Deus e o propuseram de maneira clara a um mundo grego-romano. Porque notem, Jesus nasceu, viveu e anunciou no mundo judaico, que não tinha nada a ver com Roma, não tinha nada a ver com o mundo grego. Mas chegou até nós tudo o que se entende sobre Jesus através do mundo grego. De maneira que nós temos que perceber que houve uma articulação, e essa articulação foi feita pelos padres da igreja, pelos primeiros cristãos que pensaram o fato, a história, os personagens. E continuo, mas os fiéis e a teologia não disseram muito a respeito de José, não disseram. Os motivos parecem ser simples, de observação e de fácil compreensão, dentro do momento histórico, teológico e político. Quem estudou a história da igreja sabe muito bem que a história da igreja não é plana, não é sossegada, tranquila, como um retiro de sábado e domingo que a gente faz e sai de lá levinho e solto. Não, é uma história conflitiva, é uma história de combates, de debates, de opiniões e divergências intensas. Às vezes vemos a igreja que fala, me refiro à igreja católica, que fala linguagens diferentes, mas isso não é de agora, isso sempre existiu. Aliás, a unanimidade, como diz Nietzsche, é burra. É bom que a gente tenha opiniões diferentes. E aliás, nesse congresso, eu gostaria que nós tivéssemos opiniões diferentes. E que elas fossem provocadas, porque um congresso onde todo mundo pensa igual, não é um congresso, é um bando de ovelhas, que vai tudo para o mesmo buraco. Então um congresso é para criar instabilidade, um congresso é uma instabilidade, é um liquidificador, que a gente coloca muitas ideias e elas vão esparramando para aí. E algumas coisas a gente pega, outras a gente rejeita, e por aí vai. Notadamente, José é o ideal, olhem aqui, é o ideal de fiel dentro do povo de Israel. Dependendo da imagem dos patriarcas do Antigo Testamento, responsável e proativo aos desafios que encontrou. Os títulos que ele recebe de Mateus, quais são esses títulos? Olha lá, justo e filho de Davi, tem tudo a ver com o mundo judaico de fins do último século de antes de Cristo e o primeiro século depois. José é a presença judaica mais acentuada na vida de Jesus, pois o relaciona à sua própria história. E aqui está a raiz da dificuldade em entender José, pois o final do primeiro século da nossa era viu a rejeição interna e intensa do judaísmo sírio-palestino. Quando falamos de judaísmo sírio-palestino, se refere às comunidades judaicas na região da Síria, onde está Damasco e outras cidades mais, e a Palestina, onde está Jerusalém e outras cidades mais, essa faixa de terra, né? Então se fala em teologia, judaísmo sírio-palestino. Então,
uma rejeição interna e intensa do judaísmo sírio-palestino em relação ao cristianismo nascente. Em outras palavras, os judeus rejeitaram o cristianismo. Na região oriental, onde os fatos e situações se deram, na bacia do Mediterrâneo, a igreja crescia, não sem dificuldades e perseguições. Tinha. Na região oriental, onde os fatos e situações se deram, existia uma aversão notável ao cristianismo, que em Antioquia da Síria passou a ser chamado no seu conjunto de participantes, como se lê em Atos dos Apóstolos, de cristãos. Então os discípulos de Jesus não foram chamados cristãos em Jerusalém, e sim em Antioquia, que era uma cidade muito mais aberta a pensamentos novos, muito mais arejada, e não tão fechada quanto Jerusalém. Antioquia se adaptou mais rápido. Antes ainda, no contexto de Atos, o grupo era chamado de Caminho, o grupo dos cristãos, que pressupõe, ainda que de modo indireto, uma relação com a experiência de Israel, que seguia a Torá, palavra que pode ser traduzida por instrução, mas também por ensino e anagogicamente por caminho. Então, caminho tem tudo a ver com a ideia do cristianismo. É um caminho, o cristianismo é sempre um caminho. Bento XVI Ratzinger escreveu, ainda no seu ministério papal, que o cristianismo não é uma moral. Primeiramente, o cristianismo é um encontro que gera um caminho. Isso é importante. Na página seguinte, os traços da separação entre o judaísmo sírio-palestino e os cristãos se fizeram notar em outros ambientes, além da região do Levante, que é o Oriente. E as animosidades foram sentidas. Isso se percebe na história da entrada em cena de heresias, nas múltiplas variantes, negando a humanidade de Jesus e a sua divindade. Gente, vamos aqui, eu falo para quem já fez teologia, e quase todos nós aqui já cursamos de alguma maneira, direto ou indiretamente, teologia. Vocês sabem que a heresia, ela nasce de uma compreensão equivocada ou de um exagero em cima de uma ideia. E a ideia do arianismo e a ideia de outras heresias, que foram muito marcantes no início da experiência cristã, tem a ver, sobretudo, com a humanidade de Jesus. Era difícil engolir que um homem que era também Deus pudesse ter sido homem. Então as teorias a respeito eram múltiplas. Jesus era uma emanação de Deus, ou Jesus ele era humano, mas ele foi adotado por Deus, ou Jesus ele nunca foi realmente humano, ele foi apenas... Então essas heresias todas, no final das contas, minha gente, o problema é o seguinte, é duro engolir um judeu que seja o Filho de Deus. No final das contas é esse o problema. E isso é tão forte que nos nossos dias isso ainda existe. O sionismo é a afirmação da sociedade e do pensamento judaico na sociedade e na história. E o antisionismo ou antissemitismo é a oposição a tudo isso. Eu achava que isso tinha acabado. E eu descobri o antissemitismo dentro da faculdade de teologia onde eu lecionava. Na própria faculdade de teologia onde eu lecionava, existia também o antissemitismo. Lamentavelmente, olha o meu telefone tocando. E o antissemitismo é a feição não declarada da rejeição do personagem José. Por quê? O personagem José é todo ele judeu. E isso é difícil de engolir num mundo marcado, naquele tempo antigo, pela cultura grega e romana. E depois, por uma cultura que rejeitou o judaísmo nas suas múltiplas formas, a ponto de exterminar o judaísmo no ano 135, lá na Sírio-Palestina, exterminar com a tomada e a destruição de Jerusalém pelo imperador Adriano, né? Então essa questão é muito forte e é histórica. É aqui que estão as raízes da falta de compreensão de José. Continua aqui o texto.
Eu anoto aqui algumas heresias: gnosticismo, arianismo, nestorianismo, bem como outras expressões fortes de visões alternativas e até contraditórias em torno a Jesus e sua identidade e missão. O cristianismo nascente precisava reforçar a identidade de Jesus como homem e divino, o que foi elevado a uma altura significativa com os primeiros concílios. Quais são eles? Nicéia, Calcedônia e Constantinopla, todos eles longe da Sírio-Palestina, todos eles na atual Turquia, na Anatólia. Nela, ora, a pessoa... Cadê? Onde é que eu estou? Ora, a pessoa e a missão de Maria... Aqui então, precisamos entender. A pessoa e a missão de Maria foram o caminho natural da abordagem e do mistério de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ela que deu a humanidade para Jesus. Continuo. Nela estava clara a humanidade de Jesus, que se realizava na sua geração e gestação humana, bem como no nascimento e na interface com a sociedade. Nela também se dava o evento da encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A interface de Maria em relação a Jesus com a humanidade foi clara e aceita, até óbvia. Ela oferece a Jesus a sua identidade de ser humano pela geração física e é a repositória da divindade para Jesus, pois o Filho de Deus nasce com as naturezas humanas e divinas. E aí muda o argumento. José, lugar teológico e perspectiva. Pois é. Por que José foi esquecido nessa situação toda em relação, por exemplo, à figura de Maria? Porque José era a figura judaica. E a figura judaica, como eu disse antes, foi deixada, quase que rejeitada. No desconhecimento do personagem José, tão importante, e falo aqui para quem conhece um pouquinho mais a Bíblia. José aparece mais nos relatos evangélicos do que a maioria dos personagens que nós destacamos. José aparece mais que a maioria dos apóstolos. E por que nós damos tanta importância aos apóstolos, como gente escolhida e seleta, e não valorizamos o pai de Jesus e o que ele significa no contexto do mistério de Deus em Jesus? Nós não estamos preparados para isso ainda. Nós herdamos preconceitos disfarçados. Não só preconceitos, não só, mas tentativas de solucionar os problemas em relação a Jesus, que aconteceram essas soluções nos primeiros concílios. Então agora eu apresento José, lugar teológico e perspectivas. São José é grande, importante, decisivo na nossa fé, mas é ainda desconhecido e pouco amado entre nós. Essa segunda constatação entristece os que o amam e com ele se emocionam. Contudo, também é um estímulo para que ele seja conhecido, compreendido e proposto como paradigma do homem de Deus. Cara, eu e outros temos alegria de dizer, José é o paradigma da pessoa fiel. Sim, tem outros paradigmas. Paradigma é modelo, né? Tem outros paradigmas, tem Paulo, tem os apóstolos, tem o cego de nascença, tem outros tantos, mas José é muito próximo a Jesus, porque é o único que ele chamou de pai. Então aí proponho 3, 4 elementos. Primeiro, aqui, volta lá. Mas é preciso admitir que em torno de São José existem algumas ideias erradas e equívocos que se expressam nas devoções e nas interpretações. Agora aqui vai dizer, o Mauro falando contra devoções. Honestamente falando, eu não sou muito de devoção. Realmente eu não sou. Agora, não quer dizer que eu seja inimigo de devoções. Não é isso. Eu acho apenas que algumas devoções são exageradas. E são meio paranoicas, eu acho. Eu vejo desse modo. Mas eu não impeço ninguém nem de fazer e nem de não fazer. Não.
Então, mas não só devoções, interpretações artísticas ao respeito. As igrejas orientais, por exemplo, têm uma visão muito negativa a respeito de José. Muito negativa. Não vamos falar disso agora, quem sabe é um outro tema. Devemos olhar José a partir da revelação bíblica e relacioná-lo intimamente ao mistério da redenção que se estabelece na entrada de Deus na história, que também chamamos de encarnação. Isso tudo nasce do Antigo Testamento e dá origem ao Novo, centrado em Jesus, que depende de José para existir em torno a Jesus. É isso que queremos abordar aqui, ainda que de modo breve. Vamos ver, conhecer José. Primeiro verbo, conhecer José. José aparece no Novo Testamento de modo especial no Evangelho segundo Mateus. Nos capítulos 1 e 2 deste Evangelho, José entra em cena, age, reage, faz a história acontecer. Os primeiros escritores da igreja se referiram a São José. Foram Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma e muitos outros. É importante indicar isso, pois às vezes se afirma que José, fora os evangelhos, era desconhecido na literatura cristã antiga. E eu não estou falando do nada aqui não. Eu já li texto que afirma isso, de autor importante, que José era desconhecido do mundo cultural cristão nesses primeiros séculos. Então não é real isso. O caso é que ele não ocupava o lugar mais destacado nos argumentos teológicos, e sim Jesus Cristo. E aos poucos, quem despontou foi Maria. Por quê? Porque era mãe, transmitiu à humanidade. E isso se desenvolveu notadamente na antiguidade. José, por sua vez, ficou na sombra, mas já é hora de conhecê-lo. Eu estou aqui na página que eu acho mais importante do meu argumento. Para conhecer José, é preciso olhar os evangelhos de modo especial, como indicado acima o evangelho de Mateus, ou segundo Mateus. Depois, compreender o conjunto da mensagem cristã presente no Novo Testamento. E olhar os escritores antigos, desde o primeiro século até aqueles do século XVII. A partir deste século, José é mais destacado na teologia e na pastoral. Mas o que chama atenção é que, apesar disso, há muita limitação na sua compreensão no papel da salvação e da fé cristã. Ele é facilmente visto de modo folclórico e, inclusive, mal interpretado. Este ponto é oportuno de ser introduzido como tema, pois trata-se de perguntar: por que isso? José foi apresentado na devoção e na arte de modo que se pode dizer curioso, pois quando aparece, está em posição de dúvida, de confusão, ele é mero apoio humano, quase que folclórico em alguns textos, e meio ambíguo na situação. Isso parece vir de 3 fatores. Primeiro fator, a separação de José do seu contexto judaico. Ele é considerado sem ser de Israel, sem estar em sintonia com as tradições proféticas e com as expectativas messiânicas. Então, está separado da revelação bíblica e da esperança do povo da aliança. Nós cristãos, gente, eu acho que nós somos um pouco prepotentes em achar que a salvação começa em nós e termina em nós. A salvação não começa em nós. A salvação começa no judaísmo. É ali que começa a salvação. Porque é a eles, aos judeus, que foram enviados Moisés, Abraão, Moisés, os profetas. Então a salvação começa ali. Deveríamos abrir um pouco o nosso horizonte. E não termina em nós. Porque o concílio fala que a salvação é para todos, até para aqueles que estão longe da revelação cristã. Todos podem e merecem ser salvos. Exclusivismo não é o caso. Continuo. A influência notável da literatura apócrifa, que nasce em grande medida, quase que totalmente, distante das fontes judaicas, quase que rejeitando as fontes judaicas.
De fato, eu li os apócrifos, eu acho que eu li quase todos os apócrifos ligados ao Novo Testamento. Do Novo Testamento eu li todos os apócrifos, não li do Antigo Testamento, todos. Mas nenhum dos apócrifos relativos ao Novo Testamento fala de um modo claro e positivo do judaísmo. Sempre o judaísmo é visto de maneira negativa nos apócrifos ligados ao Novo Testamento. Então, é claro, isso gera também uma maneira, uma percepção no povo cristão, que teve muito contato com os textos apócrifos. Hoje nós não temos, mas a antiguidade teve muito contato. E isso faz de José um personagem que se conduz de modo solitário, sem referência, sem entender e sem nem mesmo estar ligado ao seu contexto. Ele é um fato quase que caído do céu, como se diz para algo inesperado. A minha impressão em algumas explicações a respeito de José é essa: José não tem origem, ele cai do céu. É quase que dizer que ele é um bom cristão e que fazia as orações da noite com Maria e com Jesus. Sabe, tudo bem, fazia as orações deles, dos judeus, eles eram judeus. E isso passa longe da percepção nossa. E um outro elemento: a arte sacra e religiosa obtém desse conjunto de elementos citados as suas fontes. E aqui estão as representações de José à margem da encarnação, duvidoso, altamente desconfiado do que está acontecendo, influenciado pelo tentador. Olha que tem uma corrente artística que apresenta José sendo tentado pelo demônio. E o demônio fica em cima de José apontando o dedo assim, ó. Você tem que duvidar, você tem que duvidar, você tem que duvidar. E José é um velhinho meio encurvadinho que fica duvidando do que está acontecendo, porque tem um demônio tentando ele para duvidar. E isso é um texto apócrifo, que é expresso numa obra de arte que se reproduz muitas vezes. É um ícone, o ícone da natividade tem esse elemento ali no cantinho. Em algumas expressões iconográficas ligadas a igrejas orientais. Então, isso tudo reflete na arte, reflete na pintura, reflete na estatuária. Continuando aqui, e na página seguinte, ele está ali, duvidoso, idoso, ambiguamente provendo a jovem Maria de apoio e defesa, e totalmente gasto pelos anos. É uma coisa engraçada, ele tem que proteger Maria, mas é um idoso de 90 e tantos anos que não consegue nem ficar em pé sem um andador. O que aconteceu? De novo, esse negócio está estragado. Tá deixando. Você pagou o aluguel disso aí? Você pagou o aluguel desse? Agora funciona. Os fatores que aqui foram elencados, ao que parece, nascem de leituras parciais de Mateus e da distância do mundo judaico das origens do cristianismo. Na atualidade, a procura do Jesus histórico, já falei isso, estou repetindo a terceira vez, pode colaborar para uma maior compreensão do papel de José no fato do evento Cristo, como obra do Pai na história. Claro que isso exige mais teologia, mais investigação histórica, mais disposição em perceber os textos bíblicos em seus gêneros literários e contextos históricos. Exige também conhecimento dos apócrifos, diálogo com os antigos escritores cristãos, e pressupõe que algumas representações artísticas e devocionais devam ser revistas e até excluídas. Tem algumas expressões artísticas de José que eu excluiria. Por sorte eu não mando em ninguém, então não preciso excluir nada, fica só comigo isso daqui. Mas tem alguma coisa que não colabora para a compreensão do personagem José. Eu acho que tem, e tem outras que colaboram, mas é a minha visão particular. Então não é fruto de pesquisa, é mais percepção subjetiva. Então o primeiro elemento e o primeiro verbo é justamente esse daí, que é
o conhecer José. O segundo verbo, compreender José. Partimos do princípio que José é um personagem histórico, ainda que carregado de interpretações teológicas. Mas aqui atenção, tem gente que diz que José não existiu. Certo? Então, não pensem que isso é unânime. Para nós, José existiu. Mas tem muitos autores que dizem que José não existiu. E outros que dizem outras coisas mais engraçadas ainda. Ele é proposto de modo a compor o quadro da encarnação, mas vem das tradições que afirmam a origem de Jesus no seio das expectativas messiânicas. Não é por acaso que Mateus inicia o texto evangélico com a indicação, vamos ler junto? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por isso que tem esse texto aí, para justificar o José que vem depois. Então José é um judeu fiel do primeiro século da nossa era. Sua família era de Davi, como lemos em Mateus, no capítulo 1. Ele tinha, portanto, como se diz, sangue real. Era dessa família que deveria nascer o Messias. Tanto é que na anunciação em sonho, o anjo o identifica como filho de Davi. Os únicos personagens chamados de filho de Davi em todo o Novo Testamento são Jesus e seu pai José. José, fiel e filho de Davi, é um homem decidido que não espera as coisas acontecerem, mas sim as faz, coloca em andamento os fatos. A fidelidade é a qualidade de quem tem fé. Esta não é esperar ou obter coisas boas ou favoráveis. É, sobretudo, aderir ao mistério de Deus. Fidelidade, qualidade da fé e da pessoa de fé, é um traço forte na personalidade de José, o que é alcançado com retidão, com atenção ao que é importante, com clareza nas ações. Durante muito tempo no Ocidente, nas devoções populares, o personagem José foi visto mais como um fazedor de milagres, tipo impossíveis. Isso atrai muito a atenção dos devotos, que precisam de soluções rápidas. Eu reconheço isso. Então, se entende o que dizem alguns místicos sobre São José. São José não falha, no sentido de que ele realiza tudo o que se pede. Sim, isso pode ser, é real, mas, cara, José é mais do que isso. José sabe o que está acontecendo com Maria. Vou repetir. José sabe o que está acontecendo com Maria. Vou repetir a terceira vez. José sabe o que está acontecendo com Maria. Ele não é um inocente que está caindo do céu. Diversamente do que se diz muitas vezes, que ele estava atrapalhado, confuso, envergonhado. Isso é um absurdo. Eu imagino o padre Stramari falando isso daqui, ele devia dar pulos. Isso é um absurdo. José sabe e conhece que em Maria estava acontecendo a ação de Deus. Se ele planeja afastar-se de Maria, não porque desconhecia o motivo da sua gravidez, mas sim porque sabia e tinha certeza da ação de Deus, e por isso ele decide se afastar, dando espaço para Deus em sua vida e na vida da sua esposa. Eu falei sobre isso várias vezes aqui mesmo nesse congresso, em outras ocasiões. Onde está a justiça de José? Está em dar espaço para Deus na vida da sua esposa, e não em sair correndo. Porque o justo é aquele que dá espaço para Deus. É o justo, é aquele que percebe que quando Deus age, sai para que Deus tenha espaço. E aí Deus volta e chama, vem cá e faça parte dessa história. Mas toda pessoa que é justa, no texto bíblico, tem essa atitude, sair ou se agachar, ou se virar para não ver Deus direto, porque não se acha digno. José é dos justos, e nós já analisamos isso em outra conferência que eu mesmo propus aqui em outro congresso. Continuamos aqui, no outro parágrafo. O caso é que não conhecemos devidamente as realidades dos judeus da Palestina no início do primeiro século, bem como os cristãos que receberam o Evangelho segundo Mateus e que compreendiam devidamente as ações dos personagens ali apresentados.
Eles compreendiam, nós não estamos compreendendo. Ora, José está comprometido em casamento com Maria. Seguramente desejavam partilhar a vida e criar uma família, possivelmente numerosa. Subitamente, algo extraordinário aconteceu na vida desses jovens. Maria devia ter seus 14, 16 anos. José não podia ultrapassar os 25 anos. A identificação de José como idoso vem, como sabemos, de alguns escritos do século II em diante, chamados de apócrifos, que descrevem José de modo diferente do que se conhece no Evangelho. A função da velhice de José é pragmática, na ação de defender a virgindade de Maria. Um idoso de mais de 90 anos não podia tocar na intimidade de uma jovem de cerca de 15 anos, essa era a ideia. Mas isso não está em Mateus ou Lucas, e nem é muito lógico. Então José é um jovem judeu, atento à ação de Deus na história, como os antigos patriarcas o fizeram. Como Abraão, ele percebe que deve caminhar na fé, confiando. Mas antes disso, ele decide afastar-se de Maria, pois nela Deus estava agindo. Ora, José é justo, isto é, um dos que estão profundamente marcados pela ação de Deus e o respeitam inteiramente. Por isso é que ele, José, decide afastar-se de Maria. Não é porque está envergonhado ou atrapalhado, mas porque sabe realmente o que está acontecendo. Gente, eu estou insistindo tanto nisso, porque uma amiga minha disse o seguinte: o que é óbvio, não é óbvio. E por mais que a gente repita isso daqui, vai ter sempre gente na mídia que vai apresentar uma imagem diferente. Então eu queria que nós, que tentamos entender um pouco mais esse conjunto de coisas, mudemos a nossa argumentação. Por exemplo, outro dia eu ouvi alguém dizer assim: não, mas José teve medo, então ele é um covarde, né? Porque quem tem medo de ter é um covarde. Cara, todo personagem bíblico, todo, sem exceção, incluso Jesus, tem medo. O medo é a ação humana, o medo determina a humanidade. O próprio Jesus teve medo e angústia na noite em que foi preso e levado a julgamento, levado à prisão e na manhã seguinte a julgamento. Está em Lucas. Todo personagem bíblico tem medo, porque o medo é enfrentar o desconhecido, aquilo que é maior. O medo faz parte da experiência da fé. Então dizer que José tem medo e por isso ele não vale, é uma tolice. Mas eu ouvi isso numa pregação midiática, eu ouvi. Isso, contudo, gera um problema. Como deixar um compromisso do matrimônio sem um bom motivo? Dizer a verdade não iria ajudar, pois talvez Maria e José cairiam em descrédito. É assim que José toma a corajosa decisão. Decide desligar Maria dos seus compromissos de matrimônio. Apenas ela e ele saberiam. Mais ou menos assim. Eles sabiam o motivo, mas os outros pensariam que José havia abandonado Maria, que estaria esperando um filho dele. É uma possibilidade para solucionar o problema. É real que nas traduções do Evangelho segundo Mateus nós lemos: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu, e aqui está o verbo, repudiá-la. Mas este verbo em grego pode ter outra tradução. Pode ter a tradução, em vez de repudiar, desligar. O verbo pode ter essa tradução, não tem problema nenhum. É uma questão de opção do tradutor. A maioria das nossas traduções apresenta repudiar, ou algumas delas apresenta abandonar. Eu proponho desligar. O verbo propõe essa solução em português. Está implícito no verbo grego essa possibilidade. Então, desligar dos compromissos, mas em segredo, e não com um motivo público, e sim em segredo. Você percebe que aqui tudo começa a se encaixar quando a gente lê desta maneira? Isso já falei outras vezes, mas o óbvio nem sempre é óbvio.
Para José, parecia que ele deveria desligar Maria dos compromissos de matrimônio, pois ele, José, por ser justo, sabia que devia afastar-se dela, dando espaço para Deus em sua vida. Ocorre que a palavra que se encontra em Mateus pode ser traduzida do grego para o português, como eu acabei de dizer, não apenas como repudiar, mas como desligar. Não sei porque essa tradução de repudiar é a comum. Ela é usada e infelizmente transmite uma mensagem inadequada da situação que envolve José e Maria no momento decisivo da encarnação. Então, melhor é dizer: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu desligá-la em segredo. O outro verbo, propor José, e eu começo a acabar, tá? Propor José, conhecer, compreender e agora propor. O personagem José é apresentar aos fiéis um elemento indispensável da vida de Jesus e do seu evangelho: sua humanidade e sua história concreta. José representa o mundo circundante de Jesus, sua identidade histórica, sua fé judaica, sua visão de mundo iluminada pelo mistério que ele conheceu antes de todos os demais: a presença do Filho de Deus, o Messias esperado por Israel e agora oferecido à humanidade. Ao redor de José e sob sua proteção, o Filho de Deus entra na história de modo decisivo, agora sem mediações. Ele precisa nascer, crescer, aprender, escolher, se expor. Tudo isso é José que acolhe em Jesus, que o ensina, que transmite. Ele é o educador do Filho de Deus. Podemos e devemos propor José como um modelo de justo, que é a pessoa fiel à vontade de Deus, aos compromissos que nascem na realidade em que vivemos. José é fiel e é pai. Em Lucas 2,48, quando Jesus é reencontrado no templo, depois de 3 dias de sua procura, Maria pergunta e afirma: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Maria não receia indicar José, seu esposo, como pai de Jesus. E Jesus, por sua vez, afirma que deveria estar na casa de seu pai, que é o próprio Deus. E de onde ou de quem Jesus aprendeu a paternidade? Claramente que José, que devia chamar de pai, que ele, Jesus, devia chamar de pai. A proposta de José na teologia, na devoção e na arte, é a inserção de Jesus no tempo e no espaço da sua humanidade e pertença ao povo de Israel. No paralelo com o processo em torno de Maria, é possível compreender o caminho lá feito e necessário de ser agora realizado. Entre os séculos III e V, quando se discutiu a identidade humana e divina de Jesus, percebeu-se que o papel de Maria era importante e fundamental. Ela passou a ter uma abordagem destacada, e os sistemas de pensamento grego vieram ao encontro do debate teológico, permitindo a compreensão do mistério de Jesus. Na atualidade, em que a história e a cultura têm importância, é preciso retomar ou retornar à matriz histórica de Jesus, onde se encontra José. Ele também, como Maria, está envolto em camadas de expressões teológicas e percepções de fé das primeiras gerações cristãs, que no caso do Evangelho, segundo Mateus, são de origem, identidade e de pensamento judaico. Então, por isso, sugerimos alguns elementos, e é o final da minha colocação. Primeiro, ao argumentar e propor José, vamos partir do dado bíblico e da tradição mais confiável, que está na patrística e que o Tarcísio Stramari propôs em obras interessantes e válidas. Por exemplo, eu cito uma aqui na nota, né? Aliás, duas, né? Uma indireta e outra diretamente. 2. Depois do dado bíblico e traditivo significa ligado à tradição. Observar as práticas devocionais com os princípios lá obtidos, descartando, não ostensivamente, claro,
o que não corresponde àquele conjunto de elementos. E terceiro, ao indicar uma obra de arte, isso é muito importante, olha, eu acho muito importante isso. Ao indicar uma obra de arte, seja ela qual for, propor a sua origem, seu contexto, sua possível autoria e conhecer a teologia que está apresentada em forma pictórica ou estatuária. Isso deve se aplicar também a obras literárias, musicais e de outros gêneros artísticos. Tem um quarto e um quinto elemento. Fazer uma necessária seleção do que é bom e do que corresponde e do que não à natureza do fato José, que está sempre em função de Jesus e em apoio a Maria e à encarnação. Isso é, discernir o que conduz ao mistério e o que gera folclore e facilmente desvia da fé. Desvia do que a fé propõe e a esperança alimenta. Mas isso já existe. Tá bom, continue existindo, mas eu não vou dar atenção para isso. Eu vou dar atenção para esse outro aqui. E aí eu começo a valorizar uma outra coisa. E quinto, olhar o José no horizonte da igreja. Igreja, não estou dizendo instituição, estou dizendo comunidade dos que creem. Da esperança cristã, na confiança que os pobres, os anauim, o Padre Mário escreveu já muito sobre os anauim, que agora são os discípulos de Jesus Messias. Tudo isso é fácil de falar, tudo isso é fácil de escrever, mas não é fácil de viver, eu sei. Olha, na página 31, na página seguinte, tem algumas novas perspectivas de São José. Eu não vou poder abordar, porque o tempo não é cabível de aqui apresentar. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito, além deste viés de José fariseu, que eu ainda não tenho como articular, uma outra coisa que eu estou querendo pensar bastante, é que José é muito ligado à encarnação, mas eu acho que José tem a ver com a redenção. Então, dá um foco diferente. Isso abre perspectivas diferentes. Se a gente usar a carta aos Romanos, se a gente usar a carta aos Hebreus, eu creio que nós conseguimos ampliar o conceito teológico do personagem. E eu acho que isso vai fazer muito bem a teologia em torno do personagem José. Bom, amigas e amigos, essa é a minha humilde colaboração. E tem mais coisa aqui, vocês têm o texto, eventualmente poderão ler e, quem sabe, fazer alguma pergunta, uma colocação também. Não quero que todo mundo concorde, quero que todo mundo acolha com simplicidade, como eu também tentei passar com simplicidade. Humberto? Uma pergunta simples, mas eu gostaria da resposta histórica. Você colocou desligar em segredo. Se não fosse em segredo, o que teria acontecido? Teria que ter um motivo, e o motivo não daria para explicar, a não ser pelo adultério. Ele teria que dizer, ela está grávida do Espírito Santo. Quem que ia acreditar nisso? E a consequência? Olha, a lei, a Torá, no livro do Levítico, fala de apedrejamento. Mas não há menção que nenhuma mulher tenha sido apedrejada na Bíblia. Não há menção. A única que chegou perto é aquela do capítulo 8 de Mateus, mas chegou perto. O único que foi apedrejado foi Estevão, e por outro motivo. Então haveria uma punição severa. Por isso a solução foi esse meio termo aí, mais ou menos por aí. Depois de ter recebido o anjo, certamente Maria contou para sua mãe e com ela foram contar a José. Você já está colocando uma pessoa a mais no meio do embrulho. Eu não colocaria a mãe nela, não. Por que você não é casado e nem eu sou? Nós não somos casados. Mas como é que uma mulher vai manter escondida uma coisa tão importante como uma gravidez? Pode ser que tenha, mas eu creio que pessoas que se amam não. Posso estar sendo romântico, mas eu acho que é uma coisa que um casal partilha. A Escritura não diz, mas por que eu não poderia pensar desta maneira? Já pensamos coisas mais fantasiosas a respeito de ambos? Podemos pensar isso daí. Então você colocou no início que houve a rejeição do mundo judaico ao cristianismo, as heresias foram provas disso, todas aquelas situações do início do cristianismo, né?
Eu li ultimamente, eu não lembro aonde, e gostaria de ter mais conhecimento, que hoje existe uma linha dos judeus que reconhecem Jesus Cristo como Deus. Ele colocava Sim. os judeus, existem os judeus tradicionais, os judeus ortodoxos, e esses parecem de uma outra linha assim, que estão reconhecendo Jesus Cristo como Deus. Sim, existe. Então, é uma coisa nova, ao menos para mim, porque eu sempre tive a informação que os judeus não aceitam Jesus Cristo Sim. nem como Messias, muito menos como Deus. Sim, mas não é nova não. Então, mas não é divulgada. Não. É uma igreja judaico-cristã que existe somente em Jerusalém e nos arredores. Ela está ligada ao Patriarcado Latino de Jerusalém. E eles celebram em hebraico os sacramentos, agora eu não sei que base de ritual que eles usam, provavelmente a latina, mas em hebraico. E eles são poucos, não chegam a 10 mil. É uma comunidade extremamente restrita e tem o orgulho de dizer que está ligada às tradições mais antigas lá de Jerusalém, e até São Cirilo, que foi bispo de Jerusalém. E o sinal da cruz eles fazem um pouco diferente do nosso. Amém. Quer dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus é um, amém. Eles afirmam a unicidade de Deus e a Trindade ao mesmo tempo. Então, seria importante você que está nesse mundo da teologia, né, que isso fosse mais divulgado, fosse Sim. mais conhecido, para que veja a validade de Jesus como Salvador universal também para os judeus. Eu tenho pouco conhecimento. O mundo judaico é tão fragmentado quanto o mundo cristão. Tem 1000 maneiras de ser judaico, quanto tem 1000 maneiras de ser cristão. E essa é uma das maneiras muito pouco conhecidas. Eu tive um colega lá no Bíblico, um colega que era dessa igreja. E ele comentava algumas coisas a respeito. Mas é uma comunidade extremamente pequena e vulnerável também. Porque eles estão entre dois mundos, eles estão num vácuo. Né? Porque eles não estão nem no cristianismo e nem no judaísmo. E estão nos dois ao mesmo tempo. É uma igreja... Tem um livro, eu tenho esse livro em italiano, que fala da igreja, a igreja judaico-cristã de Jerusalém. Eu tenho esse livro que explica um pouquinho, que inclusive foi orientado de que eu comprasse por esse meu colega lá do Bíblico. Muito bem, vale Guido. Una cosa che io vi che essa palavra giusto, Zadik, que es un error la traducción de 70, que tradujeron con dícaros, justo, en realidad es santo. Zadik es santo, porque José era santo, Cohen. no, se encuentra diante la santidad de Deus, de María, y no sabe o que hacer. Eso, entonces no es una justicia del que él tiene que aplicar a lei de Levítico. Não é uma justiça levítica, não é uma santidade levítica, é uma santidade diferente, né? Uma santidade de outra dimensão. Dizer que Zadik é santo significa disminuye toda essa hipótese de José como uno que vai questionar a situação de Maria. Eu nunca investiguei esse aspecto, essa linha de raciocínio, né? É a primeira vez que eu estou ouvindo essa da questão das 70, porque a tradução das 70 é a tradução grega da Bíblia hebraica, que traduziu tzadik, que seria justo, santo, né? E pradikaios, que é justo em grego, né? Então temos uma questão aqui de tradução. As traduções são sempre complicadas, né? Quem usa duas línguas ou mais sabe dessas dificuldades. Bom, última pergunta, porque agora tem um intervalo, vocês estão com cara, vocês estão até verde já de vontade de tomar um café. Em relação a como São José ficou sabendo, tem a anunciação de São José, que é o sonho, onde Deus fala para não temer receber Maria em segredo, receber Maria porque ela gerou do Espírito Santo. Então Maria teria contado a José, segundo o que o senhor falou, e daí Deus confirmou. Primeiro nós temos duas tradições evangélicas.
E elas aparentemente dialogam, mas não tanto, porque uma tem uma função, outra tem outra função. Uma foi escrita numa época e para personagens diversos, e outra foi escrita em outra época e para destinatários diferentes. São duas tradições, uma foca no mistério, outra foca no outro mistério. Mas os dois estão ligados à mesma pessoa. O que eu argumento é, por que uma mulher não falaria para o marido que está grávida? Qual é o problema de contar para alguém que partilha a ideia de uma vida comum? A gente já imagina tanta coisa a respeito de José, por que a gente não pode imaginar uma coisa sadia a respeito? Porque essa é uma atitude saudável? Ou seria saudável não contar para o marido que está grávida? Eu acho que não seria saudável isso. Saudável é o contrário. Então não está escrito, como tantas coisas não estão escritas, mas pode ser pressuposto, sem ofender ninguém. Vamos fazer um intervalo? Sim. Obrigado por enquanto.